Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Resgatando Vidas podcast produzido pelo Esquadrão da Vida. Eu sou Isabelle Castellari, assistente social e jornalista também, e durante esta temporada nós vamos conversar sobre dependência química, um assunto que é tão importante, mas por muitas vezes aí é tratado com um certo estigma, tabu. Então aqui, durante este período, essas conversas, nosso objetivo é tirar dúvidas, esclarecer, explicar o que é dependência química. Você que de repente passa por essa problemática na sua família ou você mesmo, enfim, pode participar conosco e, claro, aproveita já para compartilhar esse podcast com quem você sabe que irá interessar pelo assunto. E neste primeiro episódio, a gente já começa muito bem com a nossa convidada, que é a Fernanda Fernandes, psicóloga. Fernanda, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Que alegria poder conversar com você. Mas eu vou deixar para ela se apresentar aí, ela nos ajuda lá no Esquadrão da Vida com os atendimentos, enfim. Mas conta para nós, Fernanda, quem é a Fernanda Fernandes? Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Isa. Fico muito feliz por fazer parte desse início de episódio Resgatando Vidas. Eu percebo a importância de abrir esse momento, de falar sobre a dependência química, como você falou, é um estigma. Mas é importante falar sobre isso, né? Como você falou, meu nome é Fernanda, sou psicóloga, atendo também no Esquadrão da Vida, realizo os atendimentos individuais, atendimentos em famílias, grupos, e escolhi essa área porque é uma área muito importante para a gente trabalhar e desenvolver. Porque a gente precisa falar sobre a totalidade do ser e entender que a dependência química ela é uma doença. Ela não é algo que, às vezes, o senso comum determina como uma sem-vergonhice, como não tem vergonha na cara, mas sim é uma doença. Então a gente precisa falar do termo científico, falar o que é isso e como desenvolver estratégias e cuidado para melhorar e contribuir para esse público que precisa de ajuda. E como que você entrou aí na área da dependência química? Como que despertou o teu desejo por essa temática? Então, vamos lá. Eu falo assim que a dependência química que me escolheu. Eu também. Eu sempre falo isso, que eu não escolhi a dependência química, ela que me escolheu. Ela que me escolheu. Então, eu vim de uma família onde meu pai fazia uso de álcool. Então, ao longo da minha história, da minha jornada, a gente tinha essa vivência. E também tinha um irmão que fazia uso de substância química. E naquela época não tinha toda essa estrutura, toda essa assistência que tem hoje. E esse mundo de uso de vícios e situações que as pessoas acabam vivenciando, acaba gerando vários prejuízos. E na época meu irmão, né, acabou se envolvendo, tinha que utilizar bastante substância para o vício até, inclusive, porque querendo ou não é uma dependência. Então ele foi para aquele mundo que, infelizmente, bastante pessoas, bastantes famílias acabam passando. Ele roubava para custear o vício, então acabou que ficou preso e depois, na segunda vez, foi roubar fio de cobre e acabou falecendo, morrendo eletrocutado aos 19 anos. Então, diante disso, a gente percebe o quanto era difícil passar por essa situação e, diante desse momento, eu escolhi. Entrei na faculdade, fiz psicologia, percebi que a dependência química ela tem seus desafios, mas se tiver profissionais capacitados, atentos para ajudar, a gente vai conseguindo. E daí meu pai também, né? Vai fazer 3 anos que ele acabou falecendo, em virtude do uso, né? Cometeu cirrose hepática e, em consequência da substância, do álcool, e através disso eu encontrei o sentido da minha vida e acabei tendo um encontro lá no Esquadrão da Vida, tive experiência, né, fiz um trabalho voluntário e me chamou a atenção, e a partir disso comecei a estudar sobre essa área e estou aqui desenvolvendo. E que bacana, quando você passou pelo problema na sua família, como que vocês se comportavam como família? Porque às vezes a pessoa tem
o dependente químico na família e não sabe muito bem o que fazer, não sabe para onde ir ou como agir. Enfim, como que vocês, na época você ainda não tinha conhecimento teórico, ainda não tinha estudado, né, não tinha feito psicologia, enfim, então como que vocês faziam, como que era essa rotina para tentar ajudar essas pessoas da família? Então, na verdade, a família nossa era totalmente disfuncional. Então, a gente não tinha muito conhecimento, muita informação, era um ambiente totalmente de violência, de brigas. A minha mãe tentava fazer aquilo que ela podia, encaminhava, meu irmão ficava em instituições, mas era precário. Meu pai fazia uso da bebida, depois chegava em casa, ele trabalhava tudo, mas mesmo assim ele fazia uso da bebida. Então naquela época não tinha muito o que fazer, a gente não tinha tanto recurso, não tinha tantas pessoas, tantas informações como tem hoje, né? Então a gente tentava fazer aquilo que a gente podia dentro daquelas possibilidades, apoiando, unindo, sempre com as irmãs, sempre em família, mas era precário porque não tinha o conhecimento, não tinha as informações. E vocês entendiam, assim, na época, a complexidade da dependência química? Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não têm noção do quão complexo é você tratar, você buscar ajuda, enfim, realizar um processo para dependência química. Não, jamais naquela época passava pela cabeça que a dependência química era uma doença. Tanto que naquela época não tratavam a doença como doença, tratavam no senso comum. Você é uma pessoa, você não tem vergonha na cara, você não para de beber porque você é um sem vergonha. Então lá tinha muito senso, né, de julgamento e era dificultoso. Se hoje a gente soubesse o quanto como tratar, quantas intervenções, quantas soluções teriam se a gente tivesse a mesma mentalidade de hoje, quantas informações se a gente tivesse, conhecimento se a gente tivesse de hoje, naquela época, nossa, quanta coisa seria melhor. Porque hoje em dia tem muitas políticas públicas, a gente percebe que a sociedade, ela encara hoje como um problema público, como um problema de saúde pública. Então, mais ou menos. Algumas sim, algumas não, né? Mas querendo não os recursos, né, o centro de atendimento psicossocial, comunidade terapêutica, soluções profissionais, tudo aí estão cada vez mais atento, eles percebendo o quanto é importante ter esse olhar e esse cuidado, e esse apoio, porque antes lá naquela época não tinha, antes era um apoio mais social, mais assim as instituições, às vezes até religiosas, não que hoje não tem, mas naquela época era mais assim, né? Era na filantropia, eu vou fazer porque eu quero ajudar a pessoa. Isso. Às vezes, até muitas comunidades já começaram dessa forma, né? Eu tive problema com droga, então eu quero ajudar essa pessoa, mas na boa vontade. A técnica, a parte terapêutica, enfim, o conhecimento às vezes ficava de lado, mas hoje não, hoje tem ficado mais aliado, né? A vontade de fazer acontecer Isso. com o estudo, a parte científica também, né? Exatamente, a estrutura, né? Compreender como funciona a dependência química, como a gente olha aquele indivíduo que tem a doença, ele não é a doença, como que a gente olha aquela família que está passando toda aquela situação, os recursos, as estruturas de instituições que têm esse suporte, tudo isso vai contribuindo para melhorar o atendimento. E naquela época não tinha, né? E a gente sabe, né, que a dependência química é uma doença, e para você acha que a família adoece, fica doente junto com o dependente químico? Nossa, sem sombra de dúvidas, com certeza. Porque quando a gente percebe o indivíduo que faz uso de substância química, ele acaba vivendo uma vida que não consegue cumprir suas responsabilidades, seus papéis sociais, suas funções, a perda do cuidado, do autocuidado, se expõe ao risco, acaba entrando em situações que, de certo modo, afeta a família, afeta aquele convívio, né? Tem alguns teóricos que pontuam que o sintoma da dependência química é
a família. Então, é uma família possivelmente, às vezes, disfuncional, uma família, assim, sem muitas condições, uma família que, às vezes, tem algumas vulnerabilidades, às vezes, falta alguns recursos. Então, a família, ela acaba adoecendo, ela acaba, às vezes, ficando sem dormir, muita ansiedade. Até um estudo pontua que famílias que têm pais que têm uso de álcool e outras drogas acabam adquirindo ao curto, médio e longo prazo ansiedade e depressão. Por quê? Porque é um ambiente ansioso, um ambiente que traz medo, insegurança, um ambiente que você não sabe se teu familiar vai voltar, seu ente querido vai voltar no outro dia ou tá acontecendo alguma coisa. Então, a família ela acaba adoecendo e a importância da família buscar ajuda, buscar conhecer, buscar compreender o que é isso, o que é a doença e se tratar, se fortalecer, buscar se aprofundar e cuidar da sua saúde mental, porque isso acaba mexendo com ela. Às vezes a pessoa, quando ela tá nesse contexto da dependência, ela tem uma certa dificuldade para entender que ela tá doente, né? Hoje, como que você falaria aí para até de repente quem nos acompanha poder notar na sua vida, na sua vivência, alguns pontos que acontecem e ela perceber, tipo, opa, acho que isso está me afetando e eu preciso procurar ajuda. Se diz a família? Isso, a família. Ah, tá. Então, um dos pontos é a codependência. Entender que você para de viver a sua própria vida e começa a viver a vida do outro, a vida daquela pessoa que está fazendo uso da substância. Então, isso é o primeiro sintoma que aparece, né? Outro sintoma, a ansiedade, aquela preocupação excessiva, medo do futuro. Eu estou aqui, mas eu estou focado no que o indivíduo está fazendo, eu não consigo fazer mais nada, tudo que eu faço e realizo, tudo está em prol do meu familiar. Então, isso é também dos sintomas. E, às vezes, a depressão, tem inclusive tristeza, falta de disposição, motivação, porque isso acaba mexendo. Vamos pensar assim, um indivíduo que está com um certo uso frequente, um padrão de consumo com certa frequência, e que, às vezes, vende os móveis, rouba o próprio familiar. Então, olha como que vai ficar essa família. Daí, às vezes, perde a sua liberdade por conta de cometer alguns crimes. Então, olha como que essa família fica. Ela fica adoecida. Às vezes dá insônia, não consegue dormir, às vezes não consegue se alimentar. Então, a importância da gente reconhecer isso e perceber. Opa, se eu tenho esses sintomas, vamos ficar atento, vamos buscar ajuda. É possível, mas você tem que buscar ajuda. Se você ficar em casa, se você não correr atrás, e tem todas as portas agora, né, as possibilidades, né, tanto SUS quanto particular, os grupos, até aqui, inclusive, aqui no Esquadrão da Vida, tem o HDF, Grupo de Ajuda a Dependentes Químicos e Familiares, que proporciona um ambiente de acolhimento, um ambiente de aceitação, um ambiente de pertencimento, de instruções, como lidar, como tratar e também cuidar de quem precisa mais, né? Se você não se cuida, como que você vai contribuir na vida do outro? E às vezes a gente ouve muito, assim, as famílias, mães principalmente, falando, mas eu faço de tudo pelo meu filho, eu faço tudo pra ele parar de usar droga. Mas às vezes o que é esse fazer de tudo, né? De que forma talvez que ela precisa aprender qual é o esforço que ela tem empregado pra realmente ajudar esse familiar. Então, quais são as dicas aí que você dá também para essa família poder já iniciar? Por exemplo, a gente fala de dependente químico, pode falar de alguém que realmente quer uma mudança, fazer um tratamento, buscar ajuda, e pode falar de alguém que não quer, que não se considera dependente químico, que acha que a hora que ele quiser ele vai parar. Então, a família acaba sofrendo com isso também. Mas ela não vai conseguir acessar outra pessoa e fazer, não, você vai mudar porque eu tô mandando. As coisas não acontecem assim, né? Então, quais são as dicas que você dá para essa família que de repente passa por esse problema hoje do dependente químico não querer tratamento? Tá. Primeiro passo que a gente precisa compreender quando a gente fala que eu estou fazendo de tudo. O que é esse tudo? O que ela tá fazendo? Porque às vezes o tudo que a gente entende que é para nós, às vezes não vai contribuir e afetar aquela pessoa que precisa de ajuda.
A gente sempre fala que, até tem um teórico que pontua que a mãe suficiente e boa é aquela que supre as necessidades do filho, mas do filho, não dela. Então, quais são as necessidades daquele filho ou daquele familiar que ele precisa? De que forma eu posso ajudar ele? Vamos trazer para uma situação, tá passando por uso de substância e não quer ajuda, né? O que você pode trazer a conscientização, mostrar o problema, mas também se posicionar, entender que eu preciso também me prevenir, porque querendo ou não, quando uma pessoa está no uso da substância química, ela pode trazer malefícios e de certo modo, trazer um certo perigo, porque quando faz uso da substância, isso acaba afetando as suas percepções, a sua realidade, a pessoa acaba se tornando agressiva, às vezes se tornando violento, dependendo do caso. Então, às vezes, o tudo é se posicionar, é impor limite, é mostrar, aqui você precisa seguir as regras, aqui você precisa se entender que aqui tem uma família, e essa família tem seus direitos, mas também seus deveres. Você precisa buscar ajuda. Se você quiser, a gente vai estar aqui, a gente vai levar você no médico, num profissional de saúde que vai te atender, nos grupos. É isso que você precisa. Mas não permitir que, por exemplo, a pessoa ela solicite, eu quero dinheiro. É isso que eu ia perguntar. Essa questão do dinheiro é muito forte, né? E aí, dar dinheiro ou não dar dinheiro? Não dá dinheiro. Respondido já. De curto modo, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. E por isso que daí entra a codependência. Porque quando o familiar é codependente, o indivíduo que faz o uso da substância, ele acaba tendo alguns comportamentos de manipulação. E então ele vai estar tentando manipular a pessoa, mas em prol do seu benefício. Então ele vai estar trazendo, às vezes, algumas falas emocionais, às vezes vai estar chorando, às vezes não vai falar a verdade. E às vezes fala assim, amanhã, se você me der dinheiro hoje, amanhã eu vou procurar ajuda. Isso não é. Por quê? Porque um indivíduo que está no uso da substância, o que ele quer? Ele quer fazer uso. Por quê? Porque é uma dependência química, o organismo está solicitando. Então, ele vai falar que, você me dá hoje, mas amanhã eu vou procurar. Não vai procurar, porque hoje ele vai usar. E quanto mais ele vai usar, mais ele quer. Então, vai resolver o problema? Não vai. Vai trazer mais prejuízos. Então, a importância, se cada familiar fazer a sua parte, não entregando dinheiro, porque dinheiro é um gatilho. Se eu não tenho dinheiro, se é do meu familiar, não vai ter uso. A gente sempre fala até para emagrecer, né? Algumas estratégias que a gente tem que ter para... Quanto mais a gente dificultar o acesso àquele alimento ou até na substância, melhor vai ser a prevenção. Melhor vai ser. Mas se eu deixo tudo de fácil acesso, de modo que a pessoa possa conseguir pegar, ela vai custear. Então, por isso que a gente precisa se posicionar. Comportamentos agressivos, às vezes vai aparecer. Então, quanto mais a família ela tratar até a codependência, entender que às vezes ela se posicionar, ela não está fazendo mal para o seu familiar, ela não está dizendo que ela não ama, mas ela está dizendo que ela se preocupa e o quanto ela se importa. E se ela não fizer algo, se ela não se posicionar, se às vezes ela não dizer um não, a pessoa ela sempre vai continuar no comportamento. Então, muitas vezes a gente precisa, familiar, se fortalecer para a gente poder ter esse comportamento de muitas vezes dizer não. E isso só é possível quando o indivíduo familiar está fortalecido na sua saúde, entender que o que ele está fazendo não vai prejudicar, mas sim vai trazer mais vida para aquela pessoa, nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala sobre isso também, de certa forma é um pouco esclarecedor até para a família, dessa dificuldade do acesso, porque a família ela também é responsável, né, pelo contexto, pela mudança de hábito. Eu vou trazer um exemplo aqui, claro que é muito pequeno ainda perto da dependência química, mas eu tô fazendo um desafio de não comer doces e tentar levar uma vida mais regrada, de forma saudável, por 21 dias. E essa semana eu cheguei na minha casa à noite e tinha um salgadinho e um doce aberto. E daí o que aconteceu? Tava com fome, tava ali, comi.
Aí no outro dia pensei, não, agora vou continuar focado, mas assim, é um exemplo pequeno, mas isso pode se tratar a respeito de bebida, por exemplo. Às vezes a pessoa, ela já tá num processo de tentar, não, vou tentar mudar, vou tentar fazer diferente, mas ela vai numa festa da família e tem um monte de bebida. Aí ela tá ali, pensa, eu até queria, mas o acesso facilita a não transformação também, né? Exatamente. Algo que é importante compreender que tudo que a gente acessa, a gente percebe, a gente visualiza, aciona alguns gatilhos mentais. E a pessoa que faz uso da substância química, vou trazer para o tratamento que é da linha da comunidade terapêutica da abstinência total. Né? Um dos três que a gente, regrinhas dos três que a gente fala, se abster ou se afastar de hábitos, lugares e pessoas. Por quê? Por conta dos gatilhos mentais. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu sinto, isso vai, de certo modo, mexer lá na minha memória. Vai trazer um certo olhar, um certo, como que a gente fala, como que eu posso dizer? O leão vai ser alimentado de novo, vai acordar o leão, digamos assim. Por quê? Porque tá ali, tá dormindo. Então, se você não mexe ali, vai ficar. Mas se você vai em exposições a ambientes, porque um ambiente influencia o comportamento. Se você vai em ambientes que tem gatilhos, bebida, cigarro, ou às vezes até atrelado, escutava uma música e bebia e fazia uso, ou até lugares, pessoas, isso aí vai lembrar memórias, vai lembrar que o indivíduo um dia já fez esse uso. Então a família também precisa também se conscientizar e compreender que ela precisa ajudar aquele familiar, aquele indivíduo. Vou trazer até um exemplo que acredito eu que a gente vivenciou. Na época, meu pai, como ele teve a cirrose hepática, uma das orientações médicas e nutricional era que ele não podia comer nenhum produto industrializado, nenhuma carne vermelha, refrigerante e tal. E o que a gente fez em família? A gente também aderiu à dieta, a gente só comia peito de frango. A gente teve um aniversário dele. Mudou o hábito junto. Exatamente, teve um aniversário dele que a gente fez. Compramos uma pizza de produto natural mesmo, uma pizza assim com. Rúcula e tomate isso, seco. Bem isso. Suco natural e comemoramos, ajudando ele. Por quê? Porque não é fácil. Tem seus desafios. Não é fácil uma pessoa mudar. Se o ambiente que ela está inserida contribuir para que isso aconteça, é muito mais fácil o comportamento ser alcançado. Mas se eu volto, vamos trazer para a vivência, para as pessoas até inclusive que fazem um tratamento, né, ficam lá um período. No ambiente que eles estão inseridos, não tem tantos gatilhos mentais. Eles não estão expostos a bebida, a cigarro, ou até drogas, ou até ambientes conflitos, de brigas, discussões, tem disciplina, tem horário, tem organização. Daí volta para sua casa, volta para o seu lar, o que vai perceber? O que vai acontecer? Às vezes acaba não mudando. E são os simples hábitos que faz toda a diferença para que uma pessoa possa estar em abstinência e possa conseguir ter o comportamento. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter organização, nós precisamos ter uma vida saudável, de alimentação, uma vida tranquila, sem estresse, sem complicações. Então, a importância de desenvolver e organizar esse lar. Mas você sabe que teve uma vez um caso que aconteceu lá no Esquadrão da Vida mesmo. A pessoa fez o processo terapêutico, passou, ela fez na primeira visita de reinserção, porque de repente quem nos acompanha não sabe, né? A comunidade terapêutica, ela trabalha com fases dentro desse processo e algumas fases têm uns objetivos. A pessoa fica acolhida na instituição e a última fase é de reinserção social. Então, para aos poucos ela retornar para casa, poder ter esse contato, né? Enfim, voltar para a realidade dela. Mas, enfim, ela estava acolhida e na primeira visita de reinserção dela, a família ficou animada. Falou, vou fazer uma festa para receber esse acolhido. E daí o que aconteceu? Churrasco e um monte de bebida para receber essa pessoa de volta da reinserção. Eu acho que a pessoa com certeza não frequentou o grupo de apoio, né, Fer?
Então, o que a gente diz sobre isso? Né? Uma das estratégias que a gente está criando e a gente percebe que está tendo bastante resultado é dificultar o acesso. Quanto mais nas reinserções, inclusive familiar, está preparando, vir nos grupos, saber como acolher esse ente querido, entender o ambiente que ele precisa. Eu sempre pontuo, é levar a comunidade para o seu lar. É levar todas as atividades e organizações. Isso vai facilitar que o objetivo principal é ficar em sobriedade, é ficar em abstinência. E isso é diário. E isso são práticas diárias para conseguir. Então, quanto mais você deixar um ambiente que seja sem tantos gatilhos, que possam vivenciar ou lembrar, né, as vivências anteriores de uso de vício e substância, o seu familiar ele vai conseguir, porque a gente precisa compreender que existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Drogas lícitas é aquilo que não é proibido, cigarro, bebida, e é cultural muitas vezes, mas a gente precisa analisar o indivíduo, às vezes ele não consegue mais. E a família às vezes até insiste, né? A pessoa vai, ela não quer usar, mas ela vai numa festa, às vezes da família e tem. Daí a pessoa fala, mas só um copo de cerveja não tem problema. Às vezes até essa falta de respeito por parte da família acontece também, né? Exatamente, e tem problema, porque tudo é substância. Tudo vai afetando o indivíduo, isso vai abrindo possibilidade, porque muitas vezes a pessoa ela não vai para a droga de preferência, ela vai antes para outras substâncias, para outras drogas, para ir para o caminho. Então, quanto mais a família e o ente querido que está buscando ajuda para mudança, escolher por um estilo de vida saudável, longe do uso de drogas lícitas e ilícitas, isso vai conseguir fazer com que o ente querido fique em abstinência, que ele consiga diariamente ficar sem uso da substância. Não existe uma fórmula mágica, existe práticas que precisam ser desenvolvidas. Tem regras que precisam ser seguidas. O organismo, se ele receber a substância química, álcool e outras drogas, e que tenha dependência, né, que tenha dependência daquele alimento, ou até inclusive a gente traz muito pro uso da substância, é um gatilho para que ele possa acessar as outras drogas. E outra coisa também, as pessoas são individuais, né? Então, cada pessoa vai ser um caso. A dependência química, ela existe uma predisposição, nem todo mundo vai se tornar dependente químico. Às vezes uma pessoa ela pode usar a mesma quantidade de álcool ou até iniciar o uso da cocaína e em algum momento perceber que aquilo está fazendo mal, pensar, não, vou parar. E a outra, quando pensa, vou parar, ela já não consegue mais. Então, isso eu acho que entra já um pouco da questão de sair do senso comum para entender essa complexidade também. Porque às vezes acontece. O pessoal fala assim, mas eu usei e eu parei sozinho. Então, achar que todo mundo também tem a obrigação de parar sozinho, porque se não parar sozinho, a pessoa é falta de caráter e ela tá sendo sem vergonha. Né? E isso é muito importante compreender que cada indivíduo tem a sua totalidade. A gente sempre observa ele como um ser biológico, psicológico, um ser social e um ser que tem sua espiritualidade, né? Um âmbito de todas as esferas. E considera-se que a dependência química ela é multifatorial. É fator genético, fatores psicológicos, fatores sociais e a falta de sentido da vida. Tem pessoas que conseguem largar sozinhas, mas tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque já tem o quadro genético? Tem. Mas e os fatores psicológicos? O grau de instrução, a estrutura familiar, aquele apoio, aquele seu suporte. Será que tem? Será que tem condições, de fato, para conseguir fazer sozinho? Então, tudo isso é importante analisar. Como é um indivíduo, pessoa para pessoa, ninguém é igual. Tanto que a gente sempre fala, né? A digital aqui, a tua digital é igual a minha? Não. Não é. Por quê? Porque cada um tem sua individualidade, cada um tem a sua forma de funcionamento, cada um tem as suas relações sociais, cada um vê
a sua vida, ver seu organismo, seu cuidado com a saúde de uma forma individualizada. Às vezes a forma como você cuida da tua vida não é a mesma forma que eu vou cuidar. Às vezes as tuas escolhas não foram as mesmas que as minhas. E às vezes até inclusive as condições que foram acometendo ao longo da jornada. A gente sempre fala assim que nada acontece do nada. Tudo que a gente viveu ou está vivenciando hoje tem uma história, tem uma construção, tem situações, tem vivência. Tudo. Não foi do nada que uma pessoa ela acabou entrando para o mundo do vício, para o mundo das drogas. Não foi do nada que ela acabou tendo esse comportamento. Então a gente precisa analisar de pessoa para pessoa e entender que às vezes aquele indivíduo ele precisa passar por um processo de acolhimento, aonde ele precisa fortalecer. Eu sempre falo ali que a comunidade terapêutica ela tem um objetivo de realmente resgatar vidas. Por quê? Porque não é só a pessoa, vou lá só para parar de usar droga. Não, mas ela veio mudar a vida. É um estilo de vida, porque quando uma pessoa ela entra lá no esquadrão, ela já está sendo assistida, porque ela dorme no horário. Ela tem as refeições, são 4 refeições por dia. Ela é assistida, ela tem acompanhamento psicológico, acompanhamento com os educadores, profissionais de educação física, tem os monitores, tem a parte da espiritualidade sendo desenvolvida. Então, todas as áreas, biológica, psicológica, das relações sociais e o sentido da vida vão sendo fortalecidas. Recebe as visitas, vão fortalecendo os vínculos, porque quantos entes queridos que chegam lá, que seus vínculos estão rompidos ou estão enfraquecidos, e ao longo do processo isso vai fortalecendo. Então, a gente precisa entender que para tratar a dependência química tem cada âmbito. Então, tem que fortalecer todas as áreas do indivíduo para que ele consiga. E a família, ela também faz parte desse tratamento. E achei interessante quando você falou que a pessoa não entra do nada, porque ela também não sai do nada. Às vezes a família tem essa visão, né? Só manda para a comunidade terapêutica e vai resolver o teu problema, porque é teu, não é meu. Mas assim como ela levou um processo para entrar e desenvolver a dependência, ela vai levar um processo para sair e ser o processo de recuperação. Às vezes a pessoa já procurou um médico ou já fez um acompanhamento psicológico, mas entender que é um processo é importante também, né? Com certeza, absolutamente, porque a gente precisa mudar os hábitos, os velhos hábitos e os novos hábitos, buscar pela saúde, buscar pela qualidade de vida, pela promoção. Vamos trazer ali a criança, ela começa a aprender o que é a vida, e quem começa a apresentar são às vezes os pais ou aquela pessoa responsável. Você vai mostrando a realidade, você vai mostrando o ambiente, você vai mostrando o que é certo e o que é errado. E às vezes ao longo da história, às vezes um pai que faz o uso fala: filho, vai lá comprar uma cerveja lá no mercado, vai lá comprar um cigarro. O que você está ensinando? Você está mostrando comportamento, você está ensinando aquela criança. Então você está ensinando alguns hábitos, você está ensinando algumas ações. E para um processo acontecer e para a abstinência ocorrer, você precisa mudar os hábitos. Ensinava que fazer uso, agora tem que ir aos contrários, ensinar a buscar por saúde, pela qualidade de vida, pelo bem-estar, buscar alimentos saudáveis, buscar momentos que promovam saúde e bem-estar. Então a gente precisa compreender que tudo na nossa vida é processo. Quanto tempo que você demorou para nascer? Eu demorei 8 meses, né? Eu nasci antes. Foi mais rápida, precisa acelerar. Né? Mas a gente demora. Na nossa vida é uma construção. Não é do nada que tudo acontece. Então, tudo na nossa vida tem processos, tem fase para todas as coisas. Não é do nada que a pessoa vai simplesmente pare. Não é assim que funciona um organismo. Você precisa desenvolver as crenças daquela pessoa, você precisa fortalecer a parte emocional, você precisa fortalecer as relações sociais, você precisa também contribuir para que ela consiga voltar ao mercado de trabalho, buscar oportunidades, buscar um lar. Então,
é um processo. Então a gente precisa compreender e analisar. E eu acho que outro ponto importante é que a gente já tá falando aí bastante sobre família, sobre tratamento, né, como procurar ajuda, enfim. Mas, mais do que tratamento, às vezes as famílias precisam se preocupar mais com a prevenção. Porque, normalmente, a dependência se instala, ele já inicia o uso na adolescência. E existe toda uma questão biológica para desenvolver essa dependência, né? Quando você inicia o uso de qualquer substância que seja mais jovem, né? Sim, com certeza. Então, por isso que a gente precisa compreender como que funciona e foco nos... A gente sempre fala assim, fatores de proteção. O que vai proteger uma pessoa, um adolescente, para o uso da substância? É investir em conhecimento, investir, às vezes, no esporte, no seu ambiente. Ele precisa ter um ambiente que seja seguro, que não incentive para o uso, porque às vezes dentro do próprio lar estão incentivando para o uso. Então, como que eu não quero que meus filhos se envolvam se eu estou vendo? Se eu estou tendo esse acesso, se eu estou proporcionando esse acesso. Por mais que a pessoa não está, a criança ou o adolescente não está fazendo uso, mas ela está vendo. Então, o que meus pais fazem vai influenciar o meu comportamento. Porque meus pais são referência para mim. Então, meus pais estão mostrando uma realidade. Então, a gente precisa compreender. Esportes, até inclusive aqui, né, tem o projeto Cuida de Mim. Com judô, musicalização e teatro. Isso é muito importante, porque quanto mais o adolescente estiver em grupos que fortaleça, que influencie para as possíveis situações, esteja num ambiente seguro, esteja buscando a promoção da qualidade de vida, da saúde, do desenvolvimento, isso vai prevenir de forma enorme. Mas se o indivíduo, né, a criança, o adolescente, fica no ambiente, num lar, e ele vai para a escola e se interage com os outros colegas, e muitas vezes a gente acaba sendo influenciado pelas pessoas que a gente se relaciona. 5 pessoas que a gente se relaciona vai influenciar o nosso comportamento. Então, se a gente estiver num ambiente seguro, estiver em grupos que estão com o mesmo objetivo, promoção de vida, promoção à saúde, qualidade de vida, a chance, a probabilidade de acontecer o não uso é grande, mas claro que é de indivíduo para indivíduo. Mas quanto mais a gente adotar medidas preventivas em prol desse adolescente, para que ele esteja fora do uso das substâncias, fora do uso das drogas, não estando num ambiente que proporciona, isso vai fazer toda a diferença. E hoje a gente vive numa correria muito grande, né? Todo mundo quer trabalhar um monte, quer produzir e conseguir fazer as coisas, enfim. E às vezes a gente percebe que a família vai ficando em segundo plano. Você acha que isso pode ser um fator que não que vai levar à dependência, mas que facilita? Porque não existe um controle se a criança veio da escola ou não. Não existe muito esse cuidado do que a criança está fazendo durante o dia, com quem que ela está convivendo, o que ela está desenvolvendo de atividades, enfim. Então, principalmente nessa fase da adolescência ali, você acha que isso, os pais precisam também se atentar para esses fatores? Sim, com certeza. A gente precisa colocar como um dos nossos elementos prioridades. E a família, se a gente não coloca como prioridades e responsabilidades, até inclusive quando a gente assume o papel de paternidade, de maternidade, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis de acolher, de cuidar, de promover, de suprir as necessidades fisiológicas, biológicas, emocionais daquela criança. Então, a importância do familiar, do pai ou da mãe sempre estar ali, fazendo apoio, conversando, dialogando, perguntando como que passou, com quem você está conversando, se necessário for, ver se tem alguma coisa na mochila, está protegendo aquela criança, está direcionando. O momento da adolescência é um momento, às vezes, de muitos desafios, né? O hormônio, a flor da pele, aonde muitas vezes os adolescentes acabam entrando até em comportamentos de alto risco. Até porque quer conhecer, aquela curiosidade, os amigos estão fazendo, o pessoal quer fazer também. Mas a importância de compreender, quanto mais
os pais forem influências, referência, que possa assim, digamos assim, eu tenho que ouvir tanto os meus familiares ali dentro, que as pessoas que estão externas, eu posso escutar, mas não serão elas que vão influenciar meu comportamento. Isso vai fazer toda a diferença. Mas para que isso aconteça, tem que ter o vínculo. Para que isso aconteça, precisa ter esse fortalecimento. Para que isso aconteça, precisa também que o pai crie limites, traz, né, a obediência, sim, mas também tem que trazer o afeto, trazer o amor, o pertencimento, o acolhimento. Então, é um conjunto, é um complemento. E eu acho que também não tapar só com a peneira. Por exemplo, passei a observar que algo não está normal, acho que meu filho já pode estar se envolvendo com alguma coisa, já procura ajuda, não deixar que, vou deixar pra se resolver sozinha. Ele é adolescente. Mas ele tá fumando maconha, é normal, porque nessa idade todo mundo usa. Ter essa preocupação de que a dependência química, ela é progressiva, né? Exatamente. Viu algum comportamento que possa acionar ali algo, um alerta, vai buscar ajuda, vai buscar instruções, vai buscar conhecimento. Porque quanto mais cedo você prevenir e intervir, isso vai melhorar e vai facilitar a vida e os prejuízos a curto, médio e longo prazo. Fer, essa nossa conversa tá muito bacana. Já se passaram aí 40 minutos. Rápido, passou muito rápido, né? É. Foi muito legal. E a gente já tá finalizando aqui o nosso primeiro episódio do Resgatando Vidas Podcast. Já quero te agradecer com certeza. O pessoal que está nos acompanhando vai conseguir aprender muito. Então já aproveita, compartilha com quem você sabe que vai se interessar. De repente tem um adolescente na família ou tem alguém passando por esse problema, já compartilha esse podcast para esse podcast resgatar vidas aí na família que você compartilhar também. Então eu quero agora que você deixe um recado para as famílias que de repente hoje estão passando por esse problema. Às vezes não vem uma luz no final do túnel, pode olhar para essa câmera aqui e deixar um recado para o pessoal que nos acompanha. Então todas as famílias que estão nos assistindo ou irão nos assistir, algo que eu deixo de reflexão. Busque ajuda se você perceber algo. Saiba que você não está sozinho. Quanto mais você buscar conhecimento, buscar apoio e suporte, isso vai contribuir para que o teu ente querido, teu familiar, não entre para o mundo desse vício. Saiba que o mundo das drogas é um mundo de muitos desafios, de muitas dores, perda de liberdade. Mas quanto mais você buscar prevenção, quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você proporcionar dentro do seu lar amor, harmonia, carinho e pertencimento, acolhimento, você vai contribuir para que seu ente querido não entre no mundo das drogas. E se entrar, busca ajuda. GADEF, Esquadrão da Vida, redes profissionais de apoio estão aí disponíveis, CAP, Centro de Atendimento, Apoio Psicossocial, que estão aí para acolher você. Então, não incite de pedir ajuda. Vai que as coisas vão dar certo. É isso mesmo. É difícil, mas não é impossível. E vocês também podem nos acompanhar nas redes sociais. A gente já tá com o Instagram aí do podcast, é Resgatando Vidas Podcast. E também o Instagram do Esquadrão da Vida, que é @Esquadrão da Vida PG. Hoje a gente já tá usando aqui as nossas canecas do Esquadrão da Vida. O da Fer acho que é diferente, né? Gratidão. Gratidão aqui, tá? Antes de tudo, obrigado, Deus, por todas as bênçãos, pela minha vida, por mais um dia. E essas canecas, inclusive, a gente tem pra vender aqui no Esquadrão da Vida, então pode entrar em contato aí com a gente nas redes sociais. E Fer, muito obrigada pela sua participação, foi muito bacana. E é isso. Eu que agradeço, muito obrigada. E muito obrigada a vocês também pela companhia, por nos acompanhar. E claro, a gente vai se encontrar muito em breve em mais um episódio do Resgatando Vidas Podcast. Inclusive, se você tiver sugestões aí de pautas, dúvidas, quer saber algo em específico, indica pra gente que vai ser uma alegria, um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigada, até a próxima!